Senhor, o que há de mal, se há algum caminho mal, que o Senhor veja em nós, que o Senhor nos ensine, Pai, a te adorar, a te bendizer, a te glorificar em espírito e em verdade. Senhor, eu consagro esse momento ao Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que eu não posso nada, eu sei que sem o Senhor, nem coisa grande, nem coisa pequena, nada eu posso fazer, somente através do teu poder, do teu espírito, que o Senhor, em nome de Jesus, conduza a tua própria palavra em nosso meio, em nome de Jesus, que não haja entre nós, Senhor, nenhuma distração, nenhuma manifestação das trevas, nenhuma obra contrária à tua palavra, em nome de Jesus. Nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor, Deus, a tua palavra que será ministrada nessa noite. Que não seja eu, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça através de mim nesse lugar, e que cada coração saia daqui, ó Deus, mais quebrantado, Senhor, mais limpo, Senhor, mais aberto ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu amo ministrar a palavra, eu amo fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Sempre é um desafio, sempre são lutas que nós enfrentamos para a gente fazer a obra do Senhor. Nada é fácil. Às vezes você pensa assim: eu não faço a obra, eu não faço isso, eu não faço aquilo hoje, porque não é fácil, porque eu não posso, porque eu estou enfrentando tal situação. Não é assim. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos levanta. E realmente não é fácil, nunca é fácil a gente cumprir o propósito do Senhor. Sempre enfrentamos lutas e desafios e obstáculos, e a nossa própria carne. Sempre enfrentamos o nosso próprio eu, para que o Senhor cresça. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago. O pastor sempre fala os livros que ele tem de preferido, né? Meus livros preferidos são Tiago e Apocalipse. Claro que a gente ama todos, mas o Tiago, para mim, é muito especial. 2 vezes, meu marido e o livro da Bíblia. E o Tiago sempre fala comigo, né? O Tiago, irmão de Jesus, ele sempre fala muito comigo. Então eu sou apaixonada nesse livro, porque ele bate na gente demais. E quanto mais a gente apanha, melhor a gente fica, né? Graças a Deus, é um apanhar com amor, né? E aí o livro, a gente vai hoje estudar um pouquinho sobre as armadilhas do diabo contra as nossas vidas. Então, se eu pudesse dar um título, seria Identificando as Armadilhas. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar sensíveis ao mundo espiritual, porque nada é por acaso. Nada é só mais uma dificuldade, mais uma tentação. Nada vem para nos provar de maneira aleatória. Sempre tem algo específico para cada um de nós. De Deus e também do inimigo das nossas almas. Ele também é bem específico, né? Porque Satanás não está aí de bobeira, ele não está aí há séculos e séculos assim de bobeira, não. Ele está sempre analisando a gente. Ele está sempre observando, né? Eu estudei uma vez que a palavra Satanás, às vezes, vem de observador. E quando ele apareceu para Deus, né, lá no livro de Jó, Deus falou: de onde você está vindo? Ele falou: de andar e observar a terra. Então ele observa. Nós estamos sendo observados, né? A plaquinha de Deus para nós é: sorria, você está sendo observado. Então a gente precisa estar atento. Não é só Deus que nos vê, não é só os olhos do Senhor que estão sempre atentos para nós. Satanás também está. E ele sempre coloca armadilhas para nos ver cair. E aí Tiago 1,15, do 13 ao 15, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido,
dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então aqui é a palavra do Senhor dizendo que Deus não nos tenta. As provações do Senhor para nós são diferentes. Deus não está tentando você pecar. Ele está provando você para você mesmo conhecer seu coração. E ver aonde você tem falhado. Mas a tentação vem do inimigo, através da nossa própria cobiça. É a nossa própria cobiça, o nosso próprio desejo mau, que nos faz pecar. Então a tentação que tenta o irmão, não é a mesma que me tenta. Porque o irmão tem uma cobiça, eu tenho outra. Sempre é muito específico. Deus a ninguém tenta, mas a tentação vem a partir da nossa própria concupiscência. A concupiscência é um desejo, é uma obstinação, é uma coisa que é quase incontrolável. É aquilo que a sua carne deseja de imediato. É a concupiscência, é a cobiça, é um desejo ardente de possuir algo ou alguém. Cada um deve se analisar. Cada um deve colocar o seu próprio coração perante Deus e dizer: Senhor, o que é a minha concupiscência? O que é a minha cobiça? O que eu cobiço, Deus? O que pode me fazer cair? Aonde eu posso cair? Quando a gente se conhece, quando a gente percebe o nosso ponto fraco, a nossa fraqueza, nós precisamos tomar algumas atitudes. Graças a Deus nós somos salvos, e a salvação é instantânea. Você foi salvo e você precisa caminhar na salvação. Você precisa caminhar pelejando contra a sua própria cobiça. Você precisa caminhar sempre pensando: eu não posso magoar o coração de Deus. E aí a gente pensa no temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Muitas vezes a gente confunde o temor com o medo. O medo é você ter respeito, pavor, desespero por algo que quer te fazer mal. Esse é o medo. Você tem respeito por algo que quer te fazer mal. Você não chega perto de algo que quer te fazer mal. Isso é um medo. O temor é o respeito por quem quer te fazer o bem. O temor a Deus, Deus nos quer bem. Precisamos ter respeito. Precisamos ter admiração. Precisamos ter desespero. Porque por quem quer nos fazer bem. Isso é temor a Deus. O temor a Deus. Quem tem temor a Deus já está com um passinho na sabedoria, porque ela é o princípio da sabedoria. E aí, pensando em concupiscência, pensando em tentação, pensando nas situações que nós vivemos como crentes no dia a dia, aquilo que nos tenta. Nós vamos abrir em 1 João, é só andar um pouquinho mais para frente. 1 João 2,16. O João vai também nos revelar algo muito importante que nos traz à tona como Satanás tenta agir na nossa vida. Infelizmente, muitas vezes nós caímos. Muitas vezes ele ganha. Mas graças a Deus nós temos um advogado que intercede por nós. 1 João 2,16 diz assim. Não, vamos no 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo.
João deixa bem claro que nós temos 3 áreas na nossa vida que a gente precisa, tá de olho aberto, espírito atento, vive em espírito de oração. Aquele que é do espírito, ande no espírito. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Infelizmente, nós, depois do pecado entrar no mundo, o ser humano nasce com essa natureza. Nós nascemos com concupiscência da carne, dos olhos e da vida. Nós temos alguns exemplos, porque a gente precisa deixar a coisa mais prática. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram tentadas exatamente nessas 3 áreas que movem o mundo. Porque a Bíblia diz que tudo que há no mundo, isso, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós somos tentados, irmãos. Nós somos tentados diariamente. Às vezes, um pecado que você cometia antes, quando você começou a caminhar no Evangelho, não são os mesmos que você comete hoje. Isso já passou. Você já passou de nível, graças a Deus. Mas a natureza humana grita. Os olhos, a carne e a soberba da vida, eles gritam. E Satanás sabe muito bem disso. A confirmação que eu tive de Deus para trazer essa palavra hoje foi um suco do supermercado que eu comprei para o meu filho. Gente, eu fiquei chocada. Eu nunca tinha visto. Chama alguma coisa do bem. É um suquinho de uva, só que era de maçã, nesse caso, é do bem. É uma caixinha rosa com uma maçãzinha. Um dia que você for lá no supermercado, você vai ver. Ele tem uma maçã, tipo uma asinha, a maçã tem asinha e tal, chama do bem. Aí o Biel trouxe para ele ontem o suco, ele falou assim, ai mamãe, eu não gostei desse suco. Então deixa que eu tomo. Tomei o suco e estou olhando a caixinha. Estou olhando a caixinha, que bonitinha, a caixinha toda rosa e tal. Quando eu virei a caixinha, está escrito assim, em inglês, né? Hello, Eva. Hello, Adão. Eu falei, quê? Gente, como assim? Oi, Eva. Oi, Adão. Aí eu fui entender a caixinha. Eu entendi, eu não sei se eu entendi errado, mas é igual eu disse, foi a confirmação para trazer essa palavra. É uma ironia com a palavra de Deus. É um fruto que Adão e Eva não podiam comer. O mundo entende, fala que a maçã é o fruto proibido, e lá está assim, uma maçã toda bonitinha, com asinha escrito do bem. Oi, Eva, oi, Adão, vem cá, me come aqui. Aí eu falei, gente, tem tudo a ver com a palavra. É a tentação, foi assim. E é o primeiro exemplo que a gente vai ter hoje. Gênesis 3:6, a queda do ser humano. Foi assim. Oi, Eva. Oi, Adão. Foi exatamente assim. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Gente, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando a Bíblia diz que, vendo a mulher que o fruto era agradável para comer. O que a Eva, assim, eu não estou julgando ela, que eu não suporto pregação que as pessoas pegam os personagens da Bíblia e quase pedreja. A gente erra igual. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que ela estava rodeando a árvore? Ela estava, ao invés de fugir da aparência do mal, ela estava correndo para o mal. Vendo a mulher que o fruto era bom, é a concupiscência dos olhos. Quando nós sabemos que nós podemos ser tentados em alguma coisa, a gente não tem nem que olhar. Se ela não tivesse perto ali, Satanás não ia achar brecha para tentar. E muitas vezes é assim que acontece com a gente. Um exemplo prático na vida, uma pessoa, homem ou mulher, que tem vício em pornografia,
Por que tem um computador no quarto, só ele e o computador, e ninguém entra, e virado para a parede? É uma tentação. Põe ele no meio da cozinha, no meio da sala, que está todo mundo da casa. A concupiscência dos olhos é aquilo que você sabe que você pode cair, mas você fica namorando. Como se você fosse forte o suficiente, eu digo você, incluindo a mim, como se nós fôssemos fortes o suficientes para simplesmente dizer não. A Bíblia não diz resistir à tentação, ela diz fugir dela. De Satanás a gente resiste o diabo e ele vai fugir. Mas a tentação, a gente foge. A concupiscência dos olhos, exatamente como João disse. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer. E olha, agradável aos olhos. Uma concupiscência da carne, aquilo que ela queria de imediato, ela sabia, Deus falou, não come. Mas eu quero agora, é agradável para comer. Uma tentação para mim, irmãos, é o mês de junho. Porque tudo que tem no mês de junho das festas juninas, eu amo. Eu amo demais. Paçoca, canjica, caldo de feijão, mandioca, quentão, que, sem álcool, lógico. Eu amo. É gostoso. Mas eu tenho que fugir, irmãos. Eu tenho que fugir. Porque se eu passar na barraquinha, eu vou querer. Então não vou. Nem vou. Claro que eu já não iria mesmo. Mas é uma situação que a gente precisa se conhecer. Eu me conheço, eu sei. Eu sei aonde eu posso cair. Ela era agradável para comer. A concupiscência, a cobiça, é um desejo ardente de suprir um prazer agora, imediato. Eu não estou ligando para que Deus falou, essa árvore é bonita, é boa para comer, é linda, eu quero. Agora. E a soberba da vida. E ela era desejável para dar entendimento. Ela queria estar um degrau acima do que a que Deus colocou. Gente, eu imagino que Adão e Eva, eles eram muito inteligentes. Muito, muito, muito mesmo. Imagina um homem sem pecado, uma mulher sem pecado, vendo Deus todo dia. Meu Deus, imagina que inteligência que eles tinham. Imagina assim... Era tipo assim, os filhinhos mimado no bom sentido, né? Que o pai cuidava, ele não precisava plantar, colher, ele não tinha um sentido assim de trabalho árduo, de suor do rosto, não tinha. Papai dava tudo para eles. Papai dava carinho, papai dava alimento, papai deu sabedoria, o papai deu tudo. Um ambiente, um quarto, um maravilhoso, um país, um mundo, uma terra, umas frutas maravilhosas. Tudo. Saúde, sem morrer. Sem dor na coluna. Sem dor nas juntas. Sem dor de cabeça. Sem ter que fazer academia. Tudo eles tinham, gente. Mas a soberba da vida falou mais alto. E olha, que eles nem tinham pecado ainda. Eles nem tinham pecado, eles nem tinham natureza de pecado, nem tinha. Mas é daí que nasce o pecado. É assim que o Satanás tenta nos fazer cair. A Eva, coitada, foi o primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Mas nós temos outro, admirável. Uma pessoa admirável. Várias, né? Mas esse que eu vou dar aqui agora, 2 Samuel... Segunda Samuel, capítulo 11, de 1 a 5, diz assim: Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. O terraço
viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. E Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram: não é esta Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já tinha se purificado da sua imundícia. Então ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E daí a gente já sabe o resto, né? Irmãos, ele viu, ele desejou, ele perguntou, olha, que tempo que ele teve para fugir. Ele descobriu que ela era a mulher de Urias, mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não deixaram Davi vencer essa batalha. Davi tinha qualquer mulher que ele quisesse, menos as casadas. Davi era para estar na guerra. A Bíblia diz que na primavera, no ano seguinte, na época em que os reis saem à guerra, era normal, o certo era ele estar na guerra. Mas ele era o rei, ele não estava na guerra. Levantou de tarde da cama, foi passear e viu a mulher. Na hora que ele viu, talvez ele não soubesse que ela era casada. Se ele tivesse perguntado quem que é ela, é casada, Deus me livre e guarde, sai. Manda chamar, perguntou, teve todo o tempo do mundo. Flertou, irmãos, com a tentação. Namorou a tentação. Abraçou a tentação. Irmãos, nós percebemos sempre que somos tentados nas nossas fraquezas. A fraqueza do ser humano é individual. Realmente o que faz um pecar, talvez não faz o outro. Mas negar a fraqueza é um pecado absurdo. É achar que você, nós nos acharmos autossuficientes. O Senhor nos deu a graça, irmãos. E muitas vezes as pessoas confundem a graça de Deus, a longanimidade de Deus, com uma impunidade. Não existe impunidade, irmãos. A graça, ela nos capacita a fugir da tentação. A graça existe para a gente conseguir fugir da tentação. Ela nos capacita a correr dela. Nós, no meio da tentação, a gente pode buscar força do alto e fugir. Não tem porquê a gente pensar que somos fortes demais, que já somos crentes há muito tempo, que a gente já é lavado e remido pelo sangue de Jesus faz 30 anos. Não importa. Satanás não desiste de nós. Satanás não desiste. Às vezes nós desistimos de nós. Muitas vezes nós desistimos de manter, de lutar o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Tantas vezes somos nós que entregamos os pontos. Porque tentador já é a profissão dele. A profissão dele é tentar a gente. Mas como lavados e remidos, nós precisamos fugir da tentação. Olha só, Gênesis, se você não quiser abrir, não tem problema, mas se quiser, Gênesis 4:7, é Deus, o próprio Criador, falando com o ser humano. Falou com Caim, no 6, então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que caiu o seu semblante? Se procederes bem, não será aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele você deve dominar. O desejo é de cada um. O Senhor alertou Caim: Caim, o pecado está na porta, sobre você vai ser seu desejo, domina ele, Caim. No versículo seguinte, o Caim chama o Abel para matar ele. Dava tempo de não fazer isso.
O Senhor alertou. Quantas vezes a gente cai, irmãos, e a gente pensa assim, dava tempo de eu não ter caído. Eu podia ter escolhido ir embora. Eu podia não ter respondido. Eu podia não ter ouvido. Eu podia não ter puxado aquela conversa. Eu podia não ter traído. Eu podia. Ninguém cai de uma hora para outra. Sempre Deus te dá tempo de sair. Sempre Deus nos dá uma solução, sempre. Não foi só com Caim. Ele fala para a gente hoje, não faz o que você está sendo proposto a fazer. Não vai, não fala, não envia essa mensagem, não vai. Não assiste. É preciso que a gente identifique as nossas fragilidades. Não devemos brincar com os nossos desejos pecaminosos. Tudo que pode nos levar ao erro deve ser afastado de nós. Irmãos, às vezes você é melhor a gente ser radical. É incrível, né? Mas Jesus disse: se o seu olho te faz pecar, arranca seu olho. Se sua mão te faz pecar, arranca sua mão. Eu não vejo Jesus falando isso de uma maneira radical, para arrancar a mão mesmo. Mas do jeito que Jesus era radical, é capaz que podia ser verdade mesmo. É capaz que podia ser literal mesmo. Porque se uma pessoa não consegue não olhar uma coisa, a gente sempre cita pornografia, porque é uma coisa mais comum, infelizmente, mas se a pessoa não consegue ficar sem ver, quebra seu telefone. Joga seu computador da janela. Seja radical com a sua tentação. Seja radical com a sua tentação. A gente precisa proteger a nossa santidade. Precisamos proteger a nossa santidade. A santidade vale ouro, porque Jesus disse: se te faz pecar, arranca. Por quanto você venderia um olho? Por quanto você venderia uma mão? Quanto vale para você trocar pela santidade? Então a santidade vale muito. A santidade é o que nos possibilita a estar com Deus, porque Deus é santo. Deus é santo. Sabe que em Eclesiastes 10:1, Eclesiastes 10:1 tem um versículo que eu não entendia muito bem. Eclesiastes tem hora que é difícil, né? Que é muito assim, poético. Mas Eclesiastes 10:1 diz assim: assim como a mosca morta faz que o unguento perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de astutícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Eu aprendi esse versículo, mas eu não entendia nada. O que tem a ver a mosca morta? O que tem a ver o perfume? O que tem a ver sabedoria com honra e astutícia? Meu Deus! E aí eu aprendi. Assistindo uma pregação, eu aprendi esse versículo. O perfumista precisava tirar aquele óleo caríssimo para fazer o perfume. Um óleo caro, difícil, caríssimo, difícil de extrair. Valia ouro, valia muito. Esse perfumista precisa proteger esse vaso com esse óleo. Ele precisa proteger, senão cai uma mosca lá. A mosca morre e faz perder todo o óleo perfumoso. Assim é a nossa santidade. Se a gente não protege a nossa santidade, uma pequena estultícia fala mais alto que a sabedoria e a honra. Muitas vezes a gente pensa ser sábio demais, ser inteligente demais, mas se a gente não proteger a nossa santidade, assim, eu não posso, o Espírito Santo me ajuda, eu tenho que correr dessa situação, porque senão um pouquinho de estultícia, e aí a gente vê, irmãos, tantas vezes pastores com grandes ministérios lindos, brilhantes para Deus,
um pouquinho de estutícia. É um adultério. É uma coisinha só. Fala mais alto que a sabedoria e a honra. Ninguém vai falar, aquele pastor é tão sábio, né? Infelizmente caiu, não. Aquele pastor caiu e acabou. Então a mosca morta faz feder o óleo preciosíssimo do perfumista. Um pequeno ato de estutícia fala mais alto que a nossa sabedoria e a nossa honra. Precisamos proteger nossa santidade como um óleo precioso, como algo caríssimo, como algo que vamos entregar para Deus, algo que pode muito bem ser destruído por soberba da vida, por concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. Um dia, irmãos, nós seremos transformados. Um dia nós teremos um corpo glorificado. Um dia a gente vai ser lindo e maravilhoso. Um dia. Mas até chegar lá, nós precisamos proteger nosso óleo precioso, que é a nossa santidade. Irmãos, é algo tão difícil, porque em todo momento que a gente está aqui transmitindo a palavra para os irmãos, é algo que vem diretamente ao meu coração. Tantas vezes nós somos tão falhos em proteger nossa santidade e pecamos por algo tão irrisório, nem se fosse bom, mas imagina não sendo. Destruir nosso óleo perfumado é um prejuízo muito grande. E um outro exemplo que eu queria dar de alguém realmente muito admirado. E graças a Deus, não caiu na tentação. É o nosso Rei Jesus. Nosso Rei Jesus foi tentado as mesmas áreas que nós somos tentados. Você vai abrir comigo em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. O Senhor Jesus também foi tentado. É possível vencer a tentação. É possível dizer não para o pecado. É possível resistir o diabo. É possível com a palavra nos lábios. É possível repreender Satanás com a própria Bíblia. É possível. Irmãos, Satanás vem com engodo. Lembra de Tiago que fala que o pecado nasce na concupiscência e vem do engodo. Engodo é engano. É aquela coisinha bem meticulosa que Satanás falou com a Eva. Deus falou que você não pode comer de tudo? Não, Deus falou que eu só não posso comer da árvore do meio, senão eu vou morrer. Ah, você não vai morrer, você só vai ser igual a ele. Que engano! E ele tentou a mesma coisa com Cristo. Se Jesus foi tentado, irmãos, quem somos nós para não sermos? Precisamos estar com os olhos arregalados no mundo espiritual e ver para onde estamos caminhando. Lucas 4, de 1 a 13, disse: Jesus, cheio do Espírito Santo, ele só venceu porque ele era cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias, irmãos, a gente só vê o último dia, a gente só vê o que está escrito, mas ele foi tentado por 40 dias pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha a concupiscência da carne, irmão. Era um desejo de Jesus, ele precisava comer. Não é nem pecado, ele precisava só comer. Mas ele sabia a artimanha do diabo. E ele disse: não, esse desejo imediato, eu estou com fome, eu não vou ceder à concupiscência da carne. Jesus foi tentado no que lhe era
propício. Ele estava com fome, tenta com comida. Versículo 6, ou melhor, 5. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ele mostrou os reinos. Jesus viu. Muitas coisas enchem os nossos olhos, irmãos. Muitas coisas são agradáveis demais para os olhos, agradáveis demais para comer, agradáveis demais para dar entendimento. Muitas coisas podem encher os nossos olhos de luxúria, de glamour, de glória. Jesus, negando a Ele mesmo, Ele disse: somente ao Senhor adorarei, somente a Ele servirei. Nem Ele próprio não serviu Ele próprio. Continuando o 9, o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustentem nas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado com toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Ele aguardou mais um pouquinho para tentar de novo e de novo e de novo. Jesus foi tentado várias vezes. Mas a soberba da vida, se você é filho de Deus, Deus vai mandar anjos. E se Jesus caísse nessa conversa, irmãos? E se Jesus falasse: eu te provo que eu sou filho dele, eu pulo. Mas não foi isso que ele veio fazer. Satanás tentou Jesus na identidade dele. Você é filho de Deus? Então faz isso. Você é filho de Deus? Pula da cruz. Você é o Messias mesmo? Salva você e a nós também. Tantas vezes ele foi tentado, mas ele sempre venceu a tentação com a palavra da verdade, com o espírito cheio de Deus. Irmãos, é uma palavra que traz para nós talvez um peso, talvez algo assim: não tem solução para mim, eu já caí demais, eu já pequei demais, eu já falei sim demais para o diabo, eu já tentei resistir à tentação demais e falhei. Mas o Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor tem uma palavra de consolo, mas ao mesmo tempo uma palavra que nos responsabiliza. Está em 1 João, capítulo 2, no verso 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1, o Senhor nos diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tem solução para nós, irmãos. Nós já pecamos tantas vezes. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando e faz mentiroso. É mentiroso. Nós temos pecado, mas o Senhor nos diz: temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Irmão, você pode se colocar de pé. Você pode
Pensar agora no seu coração: Senhor, é uma responsabilidade tão grande para mim. Mas o Teu Espírito nos capacita, o Teu Espírito nos orienta, o Teu Espírito nos conduz. Se você der ouvido ao Espírito Santo, você, nós conseguiremos